Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O entrevistado do programa de hoje é o tecnólogo em agricultura familiar e sustentabilidade, Cleiton Calheiro, do Departamento Agroflorestal da FUBRA. E o assunto é sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que teve alterações no modo de acesso às informações do imóvel. Bom dia, Cleiton. Bom dia aos associados, clientes e a todos os ouvintes das mais diversas regiões. Primeiro, eu gostaria que nos atualizasse um pouco sobre o CAR, de modo geral. Bom, primeiramente, vamos refrescar a memória sobre o que é o CAR. O CAR é um documento obrigatório para todos os imóveis rurais, exigido pelo Código Florestal Brasileiro. Ele é um diagnóstico ambiental detalhado de toda a propriedade, onde é identificado através de imagem de satélite as áreas de mata nativa, os arroios, nascentes, áreas de preservação permanente, a área de reserva legal que deve ser definida e a área consolidada para o uso agrícola, junto com as instalações da propriedade. Além de tudo isso, também é identificado a localização, o número dos documentos e o proprietário, ou os proprietários, quando tem mais que um. Enfim, é um mapa completo da propriedade que deve ser feito com muita responsabilidade. Aliás, já foram feitos, Praticamente a totalidade dos imóveis rurais já tem o CAR, ou deveriam ter. E para que serve e onde está sendo exigido este documento do CAR? Esse documento, que na verdade se chama Recibo de Inscrição no CAR, ele apenas comprova que foi feito e mostra as informações principais, como o tamanho da propriedade, o número da matrícula do imóvel, o nome e CPF do proprietário e as áreas de uso e preservação. O recibo do CAR ele é exigido principalmente nos bancos para acessar um financiamento agrícola, nas empresas fumageiras, por exemplo, para contratar a nova safra, nos contratos de arrendamento, nos cartórios e, quando for necessário, algum serviço ambiental na propriedade, por exemplo, um licenciamento. Por enquanto, o importante é saber que o recibo do CAR deve acompanhar os demais documentos do imóvel. Qual o próximo passo em relação ao CAR? O que vai acontecer a partir de agora? Uma vez feito o CAR, por enquanto não há mais nada a se fazer. Todos esses cadastros estão sendo analisados pelos órgãos ambientais responsáveis em cada estado. A partir dessa análise é que pode ser necessário dar alguma resposta em relação a algum tipo de irregularidade ambiental na propriedade, ou simplesmente ter que corrigir algum CAR feito errado. E para aquelas propriedades que não atendem às exigências ambientais, como por exemplo, falta de mata nativa para a reserva legal, falta de mata ciliar nas áreas de nascentes de água e arroios, uso inadequado do solo em APPs e por aí vai. Essas propriedades terão que regularizar esse déficit através do PRA, Programa de Regularização Ambiental. Mas isso ainda é um assunto para um outro momento, mais para frente. Quem já fez o CAR, em quais momentos ele precisa ser atualizado? Boa pergunta. Quem já fez o cadastro no CAR precisa ficar atento às situações que exigem uma atualização ou uma retificação, como é chamado. Vou citar as duas principais situações que é necessário atualizar o cadastro. Uma delas é alterações na propriedade. Isso quando houver mudanças na área, nos limites. Por exemplo, vendeu uma parte da terra e foi desmembrado. Aí tem que atualizar a parte original e fazer um CAR novo para a parte vendida. Ou quando alterou o uso da terra ou as características da propriedade. A outra situação é quando alterou os proprietários,
O exemplo mais prático daí é a venda do imóvel a outra pessoa, ou também doações, partilhas, inventário, enfim. Essas são as situações que precisa ser retificado o CAR para atualizar essas informações. Mas se não teve alteração nenhuma, não há nada que se fazer por enquanto. Que alterações ocorrem no modo de acessar as informações do CAR? Bom, aí está a pergunta-chave da nossa entrevista. O acesso às informações do CAR e a impressão do recibo antes era através do número do CPF do proprietário e de uma senha criada pelo cadastrante lá no dia que fez o CAR. Desde o dia 19 de dezembro do ano passado, esse acesso passou a ser exclusivamente pela conta Gov. A conta Gov é uma identificação digital que dá acesso a vários dos serviços públicos, né? Como, por exemplo, o documento de licenciamento do carro, a emissão da nota fiscal eletrônica, que está se tornando obrigatória, e agora também o acesso ao CAR. Então, diante disso, quero alertá-los a você, proprietário rural, que está nos ouvindo agora, ou que vai ouvir a entrevista posteriormente pela internet, que para fazer a retificação de um CAR para transferência de proprietário, seja por compra, partilha ou herança, será necessário acessar a conta Gov do proprietário anterior. Então, sugiro que isso seja combinado já na negociação, né, e feito logo após o registro no imóvel. Por que isso? Como eu falei, vai precisar acessar a central do proprietário possuidor, na página do CAR na internet, com a senha Gov do atual proprietário, né? E ele precisa estar junto nesse momento, pois a senha é pessoal e pode ocorrer dele receber algum código de liberação por mensagem no celular. Depois de feito esse acesso, vai aparecer todos os imóveis daquele proprietário, se ele tiver mais que um. Aí deve ser selecionado o imóvel que foi adquirido para só então fazer as atualizações necessárias para o novo proprietário. É um processo simples de fazer, mas que requer essa atenção e por isso não pode ser esquecido ou deixado para fazer depois. Como eu já falei antes, é um documento que passou a fazer parte de toda a documentação do imóvel. Então precisa ser dado sempre essa atenção. Essa alteração facilitou ou dificultou o modo de acesso ao sistema CAR? Num primeiro momento, parece que ficou mais complicado, mas na verdade não. De certa forma, ficou padronizado o acesso pela senha Gov. É que no modo que era antes, cada cadastrante criou uma senha de acesso por conta própria e na maioria nem informou essa senha para o proprietário. Aí, quando fosse preciso fazer alguma alteração, não se sabia a senha e às vezes nem quem tinha feito o CAR ou onde, se foi na FUBRA, no sindicato, na Emater ou foi um particular. Agora não vale mais aquela senha criada naquela época, e sim a conta Gov do proprietário. Uma outra melhoria é que antes o recibo do CAR demorava para retornar, às vezes levava dias. Agora sai na hora que é feito. E quem não tem conta Gov, ainda como faz? Também se o atual proprietário já falecido, em caso de um inventário, como faz para acessar a conta dele? Bem importante essa pergunta. Para quem não tem conta Gov ainda, será preciso criar a conta e cadastrar uma senha de acesso exclusiva do titular. Essa conta pode ser criada pela internet, né, com um computador, ou pelo celular, baixando o aplicativo GovBR. Quando tiver mais que um proprietário do imóvel, que pode ser o cônjuge, ou quando faz parte de um condomínio, pode ser acessado pela conta Gov de um desses outros titulares. Mas quando só existe um titular e ele já for falecido, aí as coisas dificultam um pouco. Nesse caso, um dos inventariantes, geralmente um filho, deve indicar um representante, que deve ser a pessoa que fez o CAR ou que vai fazer a retificação.
Precisa preencher um formulário com os dados pessoais desse cadastrante e também do inventariante. Assinar e reconhecer em cartório, anexar a certidão de óbito e a escritura do inventário. Enviar tudo isso por e-mail para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e aguardar pela inclusão desse representante. Depois do representante incluído, é que ele consegue acessar as informações com a sua própria conta Gov daí, para então fazer a retificação do CAR. É um caminho um pouco mais difícil, por isso eu chamo a atenção novamente. Não esperar precisar do recibo do CAR atualizado para então correr atrás. E quem não fez o CAR ou não sabe se tem, ele ainda pode ser feito? Certamente. Para quem tem dúvidas se tem ou não CAR, primeiro dá para fazer uma consulta no sistema do CAR para saber se ele já tem uma inscrição feita. Se não tiver, aí se faz um CAR novo. O proprietário consegue fazer o CAR ou sua retificação sozinho ou sempre dependerá de um representante? Olha, é possível fazer sozinho, apesar de não ser fácil. E por isso eu não recomendo tentar fazer. Se fizer errado, além de dar retrabalho, pode ter outras complicações. Então é bom sempre procurar alguém capacitado para ser o seu representante. Então, se você precisar de auxílio para regularizar o seu CAR, o Departamento Agroflorestal da FUBRA está à disposição e certamente você será muito bem atendido. Muito obrigado pelas informações, Cleiton, e tenha um bom dia. Bom dia e até uma próxima oportunidade. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa A FUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus